A polêmica dos últimos dias é a vacinação contra a Covid-19 em crianças, principalmente a partir dos 5 anos de idade. A gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora com a médica pediatra, a doutora Ana Carolina. Doutora, muito obrigado pela atenção. Vacina ou não vacina criança? Historicamente, a gente sabe que as vacinas elas foram muito importantes para o controle de doenças, não só no Brasil, mas no mundo. E, na verdade, essa polêmica hoje, ela se deve a um medo, um receio, que não é só com a vacina do Covid. A gente sabe que a taxa de vacinação da população vem decaindo assim, ao longo dos anos. Todas as vacinas, elas têm, de alguma forma, efeitos colaterais. Mas quando a gente fala de Covid, embora a gente saiba que as crianças não têm uma taxa de internação alta, que a taxa de mortalidade, se comparada à taxa de mortalidade dos adultos, é baixa, a gente sabe que o vírus circula entre as crianças. E como existe uma força vital para que ele sobreviva, elas acabam sendo agentes de transmissão. Em relação, por exemplo, a risco de vacinar, que é uma pergunta que eu tenho recebido muito dos pais. Foram vacinadas até dezembro de 2021 mais de 7 milhões de crianças. Não houve nenhuma intercorrência relacionada à morte nesses 7 milhões de crianças. Esses números não são do Brasil, é do mundo inteiro. Dos Estados Unidos. Esse dado epidemiológico é dos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos é um país assim que se destaca muito nos registros. Então, 7 milhões de crianças foram vacinadas e não houve óbito relacionado à vacina. O impacto da vacina repercutiu na taxa de hospitalização, que reduziu muito, e na taxa de óbito em criança, sendo que as crianças que morreram foram as crianças que não foram vacinadas. Então, quando a gente fala da vacina, mas a gente vacinou e tem uma nova onda. A vacina não vai impedir que eu adoeça de Covid, mas ela vai reduzir, impactar a taxa de mortalidade. Então, a pergunta é, vacino ou não? Vacino sim. Inclusive, eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 10 anos, que vão se vacinar sim. Já estão na expectativa, né? Na expectativa e vacino com consciência, porque o que a gente tem de dado hoje? As crianças que evoluem mal, que morrem, geralmente são crianças que têm comorbidades, são doenças pulmonares crônicas, cardiopatia congênita, doenças autoimunes que causam imunossupressão, criança transplantada, prematuro. Essas crianças são crianças de risco. Então, quando eu vacino o meu filho, que é saudável, eu, na verdade, estou cuidando da população geral. Uma coisa que a gente vinha falando, a gente sempre enxerga a vida sob o nosso ponto de vista, né? Mas quando eu vacino o meu filho, que é saudável, e que para ele não vai ter a vacina, muito pouco provavelmente vai trazer qualquer repercussão, eu estou impactando a população de forma geral. Muitos pais estão preocupados com relação à reação, já que os adultos, alguns tiveram uma reação muito forte, parecia até que estavam com a doença. Isso pode ocorrer também com a criança? Pode. Foram registrados efeitos colaterais semelhantes ao que foi registrado nos adultos, principalmente após a 2ª dose nas crianças. A recomendação do intervalo entre uma dose e outra nas crianças é de 60 dias, foi assim que foi feito nos Estados Unidos. E geralmente, após a 2ª dose, a criança pode ter dor no corpo, sintoma leve de gripe, semelhante ao que aconteceu com a gente. Janssen, Pfizer, o Coronavac, fazem diferença? A experiência que tem hoje mundial, ela é com a Pfizer e com a Moderna. São as 2 vacinas que a gente tem um N grande de estudo. Inclusive, a gente fala muito nos Estados Unidos em relação ao interesse econômico que eles teriam com a comercialização da vacina, mas a gente tem dados científicos de Israel, que é um país que publica muito e que não tem tantos conflitos de interesse, e os dados são bem semelhantes aos dos Estados Unidos, assim, em comparação com redução da taxa de mortalidade. Inclusive, em Israel, eles zeraram a taxa de mortalidade depois da vacinação da população pediátrica. Então, alô, criançada, vamos para a fila. Vamos para a fila da vacina, com certeza.